Olá, meus amigos. Passando aqui hoje para nós falarmos algo a respeito da dor. A dor na visão espírita. De que forma vamos entender a dor sobre essa ótica? A dor e o sofrimento fazem parte da nossa vida, tanto quanto ao prazer e a alegria. Enquanto a gente não aceita essa realidade, como é que nós podemos aceitar a vida? Já que a dor faz parte da nossa trajetória, do nosso dia a dia. Vivemos, sobretudo, num planeta, de provas e expiações, onde ainda a dor e o sofrimento predominam. Então, todos nós, de alguma forma, precisamos da dor para aprender algo a respeito de nós mesmos. Por isso que a dor e o autoconhecimento andam, mais ou menos, de mãos dadas. Precisamos da dor para expandir o quê? A nossa consciência, a nossa compaixão pelo outro, a nossa compreensão pela vida e, sobretudo, sobre nós mesmos. Sabemos que a dor, sobre a ótica espírita, é imprescindível para a nossa trajetória evolutiva, para o nosso aprimoramento, para o nosso autoconhecimento. Já a dor, na ótica, sob a ótica médica da medicina, se caracteriza por uma sensação desagradável e penosa, resultante muitas vezes de uma lesão, de um ferimento, de um funcionamento anômalo de algum órgão. E a gente sabe também que, por extensão, a dor também se aplica a sentimentos, já que nós estamos muito ligados à questão sentimentos ou emoções com o nosso organismo físico, como a gente já comentou em alguns outros vídeos. Então, por extensão, a dor também se aplica a sentimentos de tristeza, de mágoa, de aflição, de pesar, trazendo-nos muitas vezes a sensação e a questão do mal-estar e vários tipos de desequilíbrios, inclusive a depressão, a síndrome do pânico, os transtornos psicológicos, os transtornos espirituais, que todos nós já estudamos. Então, se a gente for pensar sobre a ótica médica, se não existisse a dor, o que aconteceria com a mão esquecida sobre uma chapa incandescida? Com certeza teríamos um ferimento, uma queimadura de 1º, 2º, 3º grau e que nós iríamos sentir muita dor. Na verdade, a dor é um sinal de alerta, é um aviso. Quando a gente tem algum tipo de febre, uma febre, a gente sabe que está com certeza, provavelmente com algum tipo de infecção. Então, o nosso corpo está nos alertando para algo que não está bem. E por isso, muitas vezes, precisamos ir ao médico, fazer essa investigação para descobrir a origem daquela febre. Pense como nós ficaríamos, como ficariam os nossos pés se caminhássemos sobre pedras pontiagudas ou sobre espinhos. Com certeza também teríamos os pés totalmente destroçados, machucados, sangrando e sentiríamos muita dor. Se fôssemos invisíveis ao choque elétrico, que consequências adviriam? Com certeza poderíamos sucumbir, Poderíamos desencarnar, poderíamos ir para o hospital, e aí teria uma série de situações que poderiam acontecer. Segundo Emmanuel, na visão espírita, toda dor física é passageira. A que extirpa, que queima, que paralisa, que adoece, porque ela é da carne, que sendo transitória, um dia entrega-se à exaustão natural da matéria. Ela por si só não é instrumento direto da evolução, mas é o meio pelo qual o espírito vivencia o sofrimento compatível ao seu grau de entendimento, ao seu grau de evolução. Então, nós temos também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, as causas atuais das aflições, que diz assim: as vicissitudes da vida são de duas fontes diferentes. Umas têm causa nessa nossa atual reencarnação e as outras em vidas anteriores. Muitas das causas atuais são situações que nós escolhemos antes de vir reencarnar neste mundo.
reconheceremos que muitos desses males, os males desta vida, são consequências natural do nosso caráter, da nossa conduta, daqueles que a suportam. Então, muitas vezes, a gente pode pensar o seguinte: quantos homens, quantas pessoas tombam, caem por suas faltas? Quantas pessoas são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho, da sua ambição, da sua arrogância, enfim, de todas as suas situações de defeitos e imorais, do poder. Então, a quem pois, a pergunta é, a quem pois culpar de todas as nossas aflições, a maioria delas, senão a nós mesmos, em função de tudo isso que a gente falou. Assim, então, conforme ainda esse capítulo 5, causas atuais das aflições, assim, então, num grande número de casos, é o homem artífice de seus próprios infortúnios, ou seja, responsável por todas as suas mazelas. Mas em lugar de reconhecer, em lugar de ele assumir, em lugar de ele perceber, ele acha muito mais cômodo e menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a Deus, a chance desfavorável, a sua má estrela, enquanto sua má estrela está na incúria. Então é aquela situação, é muito mais fácil acusar o destino, né? Deus. Muitas pessoas se revoltam quando estão diante de uma dor, diante de um dilema, diante de algo que as perturba profundamente. Elas que não sabem lidar, elas acusam a má sorte, né? Se tornam as vítimas, as coitadinhas, né? Como a gente fala. Mas, pensando sobre isso tudo aí, você poderá se perguntar: quando estamos passando por uma dificuldade, por uma dor, por uma pandemia como esta, ou uma doença prolongada, ou quando a prova parece, muitas vezes, para determinadas pessoas, dura demais, essa pessoa não está sofrendo? Bom, no senso comum, chamamos isso de sofrimento ou dor. Então, a pessoa está em sofrimento, a pessoa está em dor. No sentido psicológico ou emocional, o que temos é alguém que está com muito medo. O que estamos hoje vibrando no planeta em função dessa pandemia é o medo, é a ansiedade, é a angústia, é o vazio, é a baixa autoestima, porque as pessoas estão confinadas, é alguns casos mais sérios da depressão, enfim, e outros termos para designar que emocionalmente as pessoas estão mal ou com problemas, e às vezes doentes, como a depressão, já reconhecida pela medicina, é uma doença. Então, no sentido psicológico, é como eu acabei de falar. No sentido espiritual, temos alguém que não está transcendendo a dor, que não está sabendo lidar com a dor, que não está obtendo algum tipo de aprendizado em relação à dor. Então, ela fica em dúvida sobre a situação. Ela perde a fé, ela desespera-se, né? Ela perde o prumo e fica revoltada. E desesperar-se, literalmente, é o quê? Onde, quando a gente se desespera, o que acontece? Surge o quê? Surge a revolta, surge a procura de um culpado, surge a situação de estresse crônico que muitas pessoas vivem. E geralmente é nesse momento onde nós nos deparamos com essa dor, é que Deus muitas vezes é visto como um vilão, por não acudir àquela alma em meio a tanto sofrimento. Mas sabemos que tudo tem uma razão para ser. Então, para nos reequilibrarmos, o que é necessário? É necessário nos reajustarmos com a lei, com as leis divinas. E eu gosto muito desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala do homem de bem. Eu sempre costumo usar ele em algumas palestras. Onde há o seguinte texto: aquele que cumpre a lei da justiça, do amor e da caridade, e que está sempre perguntando, sempre questionando a sua consciência através desse processo do autoconhecer-se, se fez aos outros aquilo que gostaria que ele fizesse. E, meus amigos, aí está
a dica para a mudança que o nosso planeta vai vivenciar daqui para frente. Um adeus a esse 100% de vivenciar a materialidade. Um adeus a esse 100% de pessoas individualistas e egoístas que precisam aprender a se amar e, sobretudo, amar o seu próximo. Então, portanto, esse reajuste ele pode se dar de duas vertentes, de duas formas. Ou ele vem pelo amor, ou ele vem pela dor. E é isso, muitas vezes, que na visão espiritualista, os espíritos querem nos mostrar. Porque todos estamos hoje no mesmo barco. Todos estamos vivenciando as mesmas situações. Alguns com medo, com pavor, com desespero, com angústia e tantas outras emoções e sentimentos negativos. E outros levando a vida com fé, com otimismo, que isso tudo vai passar, que a gente tem que procurar se melhorar cada vez mais, fazer o bem sem olhar a quem, enfim. Mas como a nossa capacidade, todos nós sabemos, de amar ainda é muito limitada, porque somos espíritos imperfeitos, ainda muito egoístas, muito voltados para o nosso mundo, para o nosso mundinho particular, né? Acabamos nos reajustando através da dor, que tem, na verdade, segundo os espíritos, uma função educativa e não punitiva. Deus não quer nos punir, Ele quer nos educar. E se nós não vamos pela dor, surge a dor para que aprendamos. E tem uma frase do Sócrates que eu gosto muito, que mais ou menos fecha esse capítulo 5 do Homem de Bem. Transforma as pedras que tropeças nas pedras da sua escada. Isso tem muito a ver com a questão do autoconhecimento. Muitas vezes a gente vai pelos caminhos da vida chutando as pedras, dizendo nomes impropérios, nomes feios, xingando Deus, xingando as pessoas, acusando esse, acusando aquilo. Mas só que nós temos que aprender a aproveitar essas pedras para o nosso processo evolutivo, na nossa escada evolutiva. Então, isso é para a gente pensar e refletir, porque a forma mais inteligente de superarmos os momentos de aflições será sempre a da serenidade. A serenidade tão pregada por Cristo, que tinha aquele, apesar das suas, às vezes, como também era um espírito que viveu entre nós e também tinha suas imperfeições, também tinha as suas aflições, as suas mazelas, as suas dificuldades, as suas iras, mas ele sempre tinha uma serenidade incomparável diante dos problemas, diante das situações, diante de seus apóstolos, de seus discípulos. Ele sempre era de uma serenidade que emanava do seu ser, que contagiava todos. E a serenidade, essa paz que vem, né, de dentro da pessoa. Isso, se a gente começar a pensar e compreender que nada, absolutamente nada é para sempre, que a escuridão já foi superada tantas e tantas vezes, se a gente voltar no passado, né, em outras vidas, na Idade Média, em outras situações, sempre foi superada a escuridão, né? Então, o que a gente precisa nesse momento? É esse voltar-se para dentro, buscar cultivar os bons pensamentos, pensar de forma positiva, otimista, acreditando que tudo vai passar. Precisamos vigiar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, o vigiar e orar, que muitas vezes a gente não dá muita importância, mas é imprescindível a gente estar sempre se vigiando para saber o que a gente está pensando. Porque à medida que nós vamos deixando o pensamento aleatório, a nossa mente aleatória, a Deus dará, nós vamos cultivando pensamentos, situações negativas, em detrimento de muitas situações, inclusive da própria mídia. A pessoa que está ali, às vezes, vendo a questão da pandemia, direto na TV, né, situações calamitosas, a pessoa falando que vai morrer, que fulano morreu, só coisa negativa, isso dá um efeito devastador na mente de uma pessoa.
Claro que a gente tem que ver a notícia, tem que saber o que está acontecendo, mas a gente não pode focar na negatividade, né, que a própria mídia passa para nós. Nós temos que focar naquilo que a ciência diz, nas coisas básicas, né, nos cuidados básicos, né, de cuidados, enfim. Então, devemos procurar buscar, nos espelhar em Jesus, na espiritualidade, que só quer o nosso bem, que deseja o nosso bem. E assim nós teremos a convicção, a certeza de que numa situação de aflição, numa situação de dor, sempre estaremos acompanhados pelos bons espíritos, pelos espíritos de luz, pelo nosso mentor, por Jesus, por Deus, que está sempre conosco. Então, é muito importante a gente ter essa consciência, porque o autoconhecimento, ele nos promove essa conscientização daquilo que precisamos mudar. E precisamos ter essa consciência de que somos os responsáveis por tudo que acontece na nossa vida, pelos acontecimentos da nossa vida. E ter essa consciência é reconhecer em si mesmo o referencial manifestador que cria a nossa própria realidade, atraindo para nós tudo que é de bom, tudo que é de ruim que acontece na nossa vida. Então não é o outro que nos faz, que nos promove, que nos magoa, que nos ofende, que nos fere, que nos agride, né? Tudo está dentro de nós. Ninguém vai nos agredir de graça. Chegar e dar um tapa na nossa cara de graça, sem que a gente não tenha feito ou dado algum tipo de motivo. Não que seja um motivo, mas tudo está entrelaçado. Toda a situação está entrelaçada. E a forma mais inteligente, enfim, de superarmos os momentos de aflições, de dor, será sempre o quê? A serenidade. Porque a serenidade vai nos trazer essa situação de nós ficarmos bem, independente da tempestade. Sabemos que existe a tempestade, mas temos a consciência, a certeza de que tudo vai passar, porque tudo passa. E da mesma forma, precisamos nos manter fortes, precisamos nos manter unidos na fé, na esperança, na certeza de que tudo isso é provisório e que sempre haverá um bem maior após a tempestade. Sempre haverá um sol que vai vir brilhar para nós após toda essa situação de transição. Que o amor prevaleça, que o egoísmo se desvaneça e que todos nós possamos, após toda essa tempestade, caminhar lado a lado, juntos, uns ajudando os outros, vivenciando aquilo que o Cristo pregou e deixou no seu Evangelho de luz, fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem a nós mesmos. Tenha uma boa tarde. Obrigada.